Muito bem-vindos ao Visão Liberal. Aqui é o lugar onde um liberal raiz analisa os acontecimentos do Brasil e do mundo. E o acontecimento do momento é a tentativa de golpe do Pedro Castillo lá no Peru e que acabou sendo preso, impeachmentado pelo Congresso e tudo mais. A situação do Peru é bem complexa e principalmente por causa dessa pendularidade entre extremos de esquerda e extremos de direita. Já falei bastante sobre isso aqui no canal e a visão liberal ela rechaça ambos os extremos e tenta colocar uma visão mais equilibrada sobre a ótica do liberalismo. Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte esse conteúdo, já pare agora, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere inscrever e clicar no sininho. Então, vamos para o vídeo. Então, turma, a manchete que está rolando é essa daí. Peguei aqui uma da Veja, Pedro Castillo é detido após tentativa de golpe no Peru, diz a imprensa. A questão aqui é a seguinte, eu vou fazer uma avaliação rápida do passado recente do Peru, e não sou nenhum historiador, mas eu vou colocar aqui sobre o ponto de vista de como é que o Peru chegou a essa situação e quais são os riscos que existem em qualquer país ou democracia ou sistema político para chegar nessa situação. Então, começando ali, vindo um pouco para trás, o Peru é o lugar onde tinha o Sendero Luminoso. Então, o Sendero Luminoso ele era uma vertente do Partido Comunista Peruano e ele, em termos de terrorismo, uma célula terrorista, né, ele é equivalente às Farc. Então tem a mesma raiz, né, ali da tentativa revolucionária de implementação do comunismo que acabou indo para a vertente criminosa de terrorismo, sequestro, tráfico e tudo mais que a gente já sabe, essa receita. E isso daí foi na década de 80. Aí o que aconteceu? Depois disso, ele começou a ser combatido por Alberto Fujimori. Aí Alberto Fujimori o pessoal já conhece mais. Foi um presidente do Peru, de direita, e que ele combateu o Sendero Luminoso e conseguiu realmente acabar com ele. E aí a visão do Alberto Fujimori era uma visão autoritária, mas liberal na economia. Então, o que aconteceu? O Peru, durante a sua gestão, ele acabou tendo um desenvolvimento econômico interessante, mas um desenvolvimento social péssimo, porque foi através da repressão que ele conseguiu acabar com o Sendero Luminoso, e a repressão acaba degringolando, impactando muitas pessoas. Isso também, outra vertente do autoritarismo é a corrupção. Então, ele acabou caindo por conta de corrupção, e olha só como a corrupção ela acaba ficando entranhada no Estado depois que ela se estabelece. A corrupção sempre existe no Estado e esse é um dos grandes motivos de o liberalismo pregar o Estado mínimo. Porque, partindo do princípio que você sempre vai ter corrupção no Estado, quanto menos poder você der para o Estado, quanto menos poder econômico você der para o Estado, menor a chance de ter corrupção. Ou você vai minimizar a corrupção. Então, você vê, quando você tem líderes populistas, o líder populista ele sempre tenta aumentar o Estado de alguma forma, o controle do Estado, e porque através disso ele vai conseguir ter mais oportunidade de ter corrupção e com o dinheiro, além do enriquecimento próprio, ele vai usar esse dinheiro também para se perpetuar no poder. E a gente tem exemplos na América Latina, inclusive no Brasil. Mas voltando então ao Fujimori, essa corrupção entranhada no Estado, ela foi tão grave que até depois o Alberto Fujimori ele tem uma ascendência japonesa, ele acabou pedindo exílio, depois foi condenado e foi extraditado, foi preso e tudo mais, mas a filha dele é da política, ela é deputada, não sei quem é Fujimori, eu não sei se ela ainda é deputada ou não, mas ela também foi presa, e ela foi presa por conta de corrupção com a Odebrecht. Então, naquele momento em que tinha aquela corrupção estabelecida do governo do PT, ele se espalhou pela América Latina inteira com esses financiamentos do BNDES, e o Peru foi um dos lugares onde a Odebrecht fez negócios e com essa Ken Fujimori, e ela acabou sendo presa. Então, quem nega tudo isso daí, não consigo entender a negação dessa corrupção toda que aconteceu. E aí, então, seguindo nessa distorção toda do Peru, de lá para cá, ficou essa corrupção estabelecida e essa instabilidade política. Porque quando você tem corrupção, você acaba tendo as instituições corroídas. Porque se você tem dinheiro envolvido, o que acontece?
tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo, eles acabam entrando em conluio, porque esse conluio é através da corrupção e do dinheiro. E essa é exatamente a situação do Peru. Então, para vocês terem uma ideia, nos últimos 6 anos o Peru teve 6 presidentes. E outra coisa também que colabora com isso é o sistema presidencialista. Então, você tem lá um sistema, o presidente que cuida do executivo, e você tem o legislativo que, teoricamente, cria as leis e fiscaliza os atos do executivo. Só que o que acontece? Quando você tem, como acontece muito no Brasil, e o Peru também é um sistema multipartidário, então tem muitos partidos lá, você acaba dificilmente tendo uma governabilidade. E esse é um problema do Brasil. E por que eu estou fazendo esse paralelo entre o Peru e o Brasil? Porque a gente está com um momento de corrosão institucional no Brasil e tem, guardadas as devidas proporções, tem muitos paralelos com o que aconteceu no Peru. Então a gente tinha ações terroristas e aí um autoritarismo para combater esse terrorismo. Então a gente teve, no caso do Brasil, as células revolucionárias, todo mundo sabe, até a Dilma fazia parte e tudo mais, e a gente teve um autoritarismo que foi o regime militar para combater isso daí, e acabou se perpetuando no poder por mais tempo, muito mais tempo do que deveria, não deveria nem ter acontecido. Mas assim, o que eu estou dizendo são esses extremos. Então, por causa de uma coisa, você tem uma outra coisa, as duas são ruins e uma não justifica a outra. Então, você tem que evitar esses extremos a qualquer custo para não evitar os extremos. Os extremos, eles têm liberdade de existir. Você tem que evitar que esses extremos cheguem ao poder. Através da grande massa do meio que tem o pensamento mais liberal e individual. E aí, o que acontece então? Essa bagunça institucional que acontece lá no Peru, ela acaba ficando ingovernável. Então, a todo instante, ou o presidente vai preso, ou então ele é impeachado, e o Congresso, o presidente tenta destituir o Congresso, e aí é um golpe, e toda essa bagunça. Então, assim, o Brasil está muito no limiar desse tipo de situação, tá? Estão sendo testados os limites. Então, quando a gente vê o judiciário interferindo no legislativo, o legislativo interferindo no executivo, e o executivo também interferindo, e vice-versa, você começa a abrir espaço para isso. Então, a divisão entre os poderes é exatamente para que não aconteça essas coisas. E a gente tem que tomar como exemplo o que está acontecendo no Peru para não deixar que aconteça isso daí no Brasil. Então, essa é a grande mensagem do vídeo. Espero ter colaborado. E se você ficou até aqui e curtiu esse conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as recomendações. Valeu, um abraço.